Então, eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar onde eu não estou fisicamente bem. Estou com uma virose, portanto vamos manter esta distância de segurança. Mas eu dizia hoje de manhã a Maria João, não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que partilhar isto que Deus já colocou no meu coração há algum tempo, e já partilhei nisto também em Coruche, que é viver com grandes expectativas. E às vezes nós corremos este risco de sermos levados, embalados pela vida, e vivemos a vida sem grandes expectativas. E quando eu digo grandes expectativas, mesmo a nível espiritual, nós temos a grande bênção de já aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que já o fizeram, e depois vivemos uma vida santa, uma vida santificada, vivemos este processo de santificação, mas por vezes nós perdemos esta visão de uma grande expectativa que Deus pode ter para ti, para nós como igreja, para nós como corpo. E eu gostava que hoje de tentar ressuscitar algumas das expectativas que Deus já plantou na tua vida noutro tempo, noutra altura, e que talvez agora estejam meio que diluídas em tudo aquilo que tu estás a viver e já não te lembras bem dela. Então que hoje possa ser um tempo que seja o Senhor a fazer, o Senhor a tocar no teu coração e a lembrar-te daquilo que Ele já te revelou, a lembrar-te dos sítios onde Ele quer que tu pises, a lembrar-te das tarefas, dos lugares, das pessoas com quem tu tens que falar, e que hoje possa ser esta palavra de grandes expectativas. E nós temos sempre esta bênção de chegar ao fim de um ano e encerrar um ciclo e poder olhar para trás e poder fazer balanços e poder olhar para a frente. Então, o que nós não fizemos no ano de 2025 já não vamos fazer. Temos poucas horas, temos poucos dias ainda para fazer alguma coisa neste ano. Mas que Deus coloque no teu coração sonhos, desejos, expectativas do céu dadas por Ele para aquilo que nós temos pela frente, que não sabemos quanto tempo vai ser, não sabemos a duração. Basta nós abrirmos o telejornal e nós percebemos que o mundo está virado de pernas para o ar, onde negociam-se acordos de paz e ao mesmo tempo bombardeiam-se cidades. Então o mundo está assim meio esquisito. Então nós não sabemos que planos é que o Senhor tem para nós. Mas eu sei que Deus planta estas expectativas no nosso coração. E nós vamos ler uma história de um homem que no meio da história do Natal muitas vezes passa despercebido. E eu amo a palavra por isto também, porque às vezes nós conseguimos encontrar estas pequenas pérolas ou grandes pérolas da palavra que falam ao nosso coração no meio de um contexto tão rico. Ele ainda assim traz algo de Deus, algo específico que pode falar contigo hoje. E nós estamos a falar da história do Natal já, mas estamos a falar de Jesus, de Maria e José também. Então vamos abrir em Lucas 2 e vamos começar a ler a partir do versículo 25, e diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Então este homem era um homem. O texto não o apresenta como um título. Era um homem como tu e eu. Era um homem normal. Mas ele tem aqui duas características que são evidenciadas, que diz que este era um homem justo e era um homem temente a Deus. Então, era um homem, como todos nós, mas ele tinha duas características que o evidenciava. Era justo e era temente a Deus. Mas diz aqui outra coisa, diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava o Messias. Então diz que este homem faz parte daquela franja de israelitas, vamos dizer assim, que esperavam o Messias, esperavam a consolação de Israel. Talvez não na forma como acabou por ser, como um menino. Eles esperavam como um rei, como um general, como alguém que iria restituir o reinado. Mas ele esperava. E diz que ele esperava com o coração no sítio certo. E isso produz algo, diz no final do versículo 25, diz que o Espírito Santo estava sobre ele.
Então isto deve-nos dizer que deve-nos dizer algumas coisas a nós que tem a ver com o esperar. Tem a ver com o esperar. Tem a ver quando nós esperamos coisas em Deus, quando nós temos promessas, quando nós temos algumas revelações de Deus para a nossa vida, nós precisamos muitas das vezes esperar. E mantendo o quê? Mantendo o temor, mantendo a justiça, mantendo o nosso caráter. E a palavra diz que se nós conseguimos fazer isso, que o próprio Espírito Santo de Deus vai estar sobre nós, sobre a nossa vida. Porque nós estamos a esperar o que é de Deus, o que é certo, da forma certa. Muitas das vezes, eu acho que não temos aqui malta muito jovem, muitas vezes os namorados não querem esperar, querem acelerar alguns processos de intimidade. Só que eles perdem, porque não conseguem esperar. Então eles não são justos, eles não são tementes na espera, e isso faz com que eles percam coisas. E que o Espírito Santo pode não estar assim tão com eles, porque há coisas que eles estão a fazer que não é certo. Então quando nós esperamos coisas, temos que esperar com o coração no sítio certo. Amém? E diz-lhe no versículo 25, no fim, dizias que o Espírito Santo estava sobre ele, e diz-lhe, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que estava com ele falou ao seu coração, homem temente e homem justo que esperava a consolação de Israel. E este Espírito Santo fala ao coração deste homem e diz, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então o que Deus coloca no seu coração é uma expectativa. Ele diz, olha, tu não vais morrer antes de veres a consolação de Israel. Eu vou-te dar este presente. Eu vou-te dar esta dádiva. Que tu vais viver uma vida de espera, mas tu não vais fechar os teus olhos antes e vais saber que aquele é o Filho de Deus, o Cristo do Senhor. E continua o versículo 27, que diz, e pelo Espírito, e reparem, a tónica é sempre esta, justo, temente a Deus, espera no Senhor, o Espírito Santo está com ele, o Espírito Santo fala com ele, ou seja, traz revelação a ele, e depois diz assim, versículo 27, e pelo Espírito, o Espírito Santo não só nos revela coisas, mas o Espírito Santo nos empurra, nos manda para sítios, nos comissiona, nos direciona, diz, olha, vai e faz isto, olha, vai e fala com aquela pessoa, olha, vai e fica calado. E é isso que acontece, e pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o lei. Então José e Maria levaram o menino Jesus ao templo. E o Espírito Santo compeliu o coração deste homem, de Simeão, para ir ao templo no mesmo dia, à mesma hora. Para quê? Para se encontrar com o menino Jesus. Para ele poder ver a expectativa da revelação que o Senhor tinha feito na sua vida, ali materializada à sua frente. Então, ele o tomou nos seus braços. Nós podemos pensar que ele chegou lá e arrancou o menino Jesus dos braços de Maria e de José, mas não, ele pega no menino, ele pega nos seus braços, levantou e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo aquilo que tu disseste, os meus olhos já viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. Versículo 23. José e Maria se maravilharam com as coisas que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Simeão também não aparece só para celebrar a sua descoberta. Simeão, ele é usado, como eu acho que já falei aqui, como a terceira voz na nossa vida. Ele anuncia, ele confirma a José e Maria uma vez mais que aquele ia ser o menino, ia ser o Salvador, mas que as coisas não iam ser tão fáceis. Então Simeão diz a Maria que as coisas iam ser complicadas. Então o primeiro ponto que eu gostava de falar convosco é que quando nós esperamos, quando nós temos alguma promessa, nós precisamos caminhar com Ele enquanto esperamos. E alguns de nós, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida,
Então, quando Deus fizer isso na minha vida, então logo eu vou me juntar a Ele. Logo eu me vou aproximar dEle. Logo eu vou tomar essa iniciativa de estar. Não, o que Simeão fez é que ele era um homem que estava por perto de Deus, por perto do templo, por perto daquilo que nós podemos considerar que era a igreja. Ele estava por perto, ele nunca abandonou. Ele era justo, piedoso, ele esperava. E estas três coisas caminhavam juntas. Então anda com Deus enquanto esperas. Louva a Deus enquanto esperas. Dá testemunho enquanto esperas. Ser fiel enquanto esperas. E muitas das vezes nós dizemos, quando Deus fizer, então quando Deus fizer, então eu vou ser fiel. Quando Deus acontecer, eu vou então dar o meu testemunho. Só que a lógica que nós vemos aqui com Simeão foi a contrária, que é, ele foi fiel, ele foi justo e ele honrou o seu Deus, independentemente dele não vislumbrar aquilo que era a promessa que Deus tinha para a sua vida. Então a Bíblia fala constantemente no nosso andar com Deus. E esperar não é ficar parado. Esperar é continuar a caminhar com Deus, a servir ao Senhor, a adorar, a tentar permanecer o mais firme possíveis, o mais justos possíveis diante do Senhor. Então Simeão não negociou a sua fidelidade com Deus. Ele aprendeu a adorar enquanto esperava. E a prova disso é porque o Espírito Santo estava com ele. Era o Espírito Santo de Deus que estava com ele. Então isso quer dizer que aquilo que ele estava a fazer estava certo. Ele estava a acertar naquilo que estava a fazer. Tinha o coração no sítio certo. E esta fidelidade cria uma intimidade contínua com o próprio Espírito Santo. Muitas das vezes nós dizemos assim, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu não sei o que é que Deus tem para mim. Talvez tu não tenhas intimidade e fidelidade suficiente para com o Senhor, para que tu trates o Espírito Santo por tu. Essa expressão. Diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E nós sabemos, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas nós somos especialistas em calar este Espírito Santo. Basta nós não lermos a palavra, basta nós não orarmos, basta nós não termos comunhão com o Pai, o Espírito Santo vai se entristecer e Ele vai deixar de falar connosco. E diz aqui que lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Muitas das vezes nós queremos ter revelações na nossa vida, mas são revelações que não têm nada a ver com Deus. São revelações que são dadas por outras coisas que não têm nada a ver com Deus. Querido, se tu queres ter a revelação do próprio Deus, ouve o que o Espírito Santo está a falar ao teu coração. Cria uma atmosfera, um ambiente que seja um ambiente que seja propício, agradável, a que o Espírito Santo fale ao teu coração. Provoca conversa com o Espírito Santo, provoca, desafia, fala com Ele. Diz: Espírito Santo, fala ao meu coração, revela aquilo que tu tens para a minha vida. Porque o que nós temos a certeza é que o Espírito Santo de Deus revelou alguma coisa que Simeão não sabia. E ele passou a saber. E passou a viver com essa convicção, com fidelidade, com temor, até ao fim. Esta revelação, esta palavra que é usada, tem a ver com uma comunicação divina. Esta revelação não é só um segredo, não é só alguma coisa que se diz que nós achamos que é de Deus. Não, é uma coisa que vem mesmo do céu. E o tema da nossa festa de Natal era do céu à terra, ou o céu na terra. E quando Deus revela alguma coisa à nossa vida, seja para nos mostrar algo, seja para nos advertir de alguma coisa, essa palavra vem do céu para a tua vida. E muitas vezes nós andamos a buscar da revelação, uma revelação que não é divina. É uma revelação material, uma revelação terrena. Às vezes nós procuramos mais opinião. Procuramos mais uma opinião favorável. E Deus fez isso com montes de gente. Fez isto com Noé, quando lhe disse para ele construir a arca. Foi uma revelação divina. Fez isto com Moisés, quando ele lhe deu o modelo do tabernáculo. Foi uma revelação divina do céu. Fez com José, com o pai de Jesus, quando o avisou para ele sair.
fugir com o menino, fez com os magos quando os enviou numa longa viagem e faz agora com Simeão e pode fazer connosco. E Simeão era um homem comum, era um homem como eu e tu. A palavra não coloca Simeão como um sacerdote, como alguém que tinha um acesso a coisas que nós não podemos ter acesso. Não, ele tinha acesso à mesma coisa que tu podes ter acesso. E quando Deus fala, quando é o Espírito de Deus a falar ao nosso coração, quando é o Espírito de Deus a revelar a nós sabemos que Ele sustenta aquilo que Ele promete. Ele não falha. Ele nunca vai falhar. Então, quando tu recebes uma promessa de Deus para a tua vida, se a promessa é de Deus, uma coisa tu sabes, ela vai se cumprir. Não sabes quando, não sabes em que momento, não sabes com quem, não sabes em que lugar. Mas se é uma promessa dada pelo próprio Espírito Santo ao teu coração, à tua vida, acredita, vive nessa expectativa que foi o Senhor que trouxe isso para a tua vida. E muitas vezes nós enterramos estas palavras que nós recebemos de Deus, porque nós, como eu disse, porque nós distraímos a nossa alma, distraímos o nosso espírito com outras coisas, com o mundo, com as coisas mundanas, e muitas vezes nós não ouvimos de forma correta. Mas que hoje seja o dia onde tu podes ir ressuscitar, podes ir desenterrar algumas dessas promessas que Deus falou lá atrás e que tu não quiseste ouvir ou não deste tanta importância. Simeão podia não ter dado importância. Simeão podia ter dito, ok. Mas era importante para ele. O início do versículo diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava. Havia uma expectativa, havia uma ansiedade nele em que o Senhor Jesus viesse à terra, em que o Salvador viesse. E nós muitas vezes entramos num modo automático e nós já não esperamos nada. Nós só esperamos o dia da manhã. Já não esperamos mais nada. Só esperamos conseguir chegar ao fim do dia da manhã. Só esperamos ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. E está tudo certo. Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Nós queremos, é bom chegar ao fim do dia. Mas tanto que Deus tem para nós. Tantas expectativas, tantas coisas que Deus tem desafiado e muitas vezes nós não temos dado ouvidos. Deus é um pouco insistente porque Ele vai usar dessas terceiras vozes. A primeira é quando Ele fala contigo, a segunda é quando Ele te fala da mesma coisa, do mesmo assunto, através da palavra, e a terceira é quando Ele escolhe alguém no meio da multidão e essa pessoa vem falar daquela promessa para a tua vida. E tu percebes, Deus é mesmo chato, não me larga. Ele quer mesmo que eu entenda isto, Ele quer mesmo que eu viva esta expectativa que Ele tem para mim. Quando nós vivemos estas grandes expectativas, nós tornamos-nos sensíveis, mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Porque o que o versículo diz em Lucas 2:27 é que pelo Espírito Ele foi ao templo. Ele foi ao templo. Pelo Espírito. Então basicamente o que está aqui a dizer é que Simeão, o Espírito lhe disse, vai, e ele foi. Ele não se meteu com meias dúvidas. Ele não se colocou a tentar perceber se era mesmo a voz de Deus. Não, ele sabia que era a voz de Deus. E quando ele ouviu, vai ao templo, ele foi ao templo. Quando nós vivemos essas expectativas, estas palavras que vêm do céu, e nós sabemos que aquilo é o Senhor que está a falar connosco, quando Ele nos diz, relacionado com isso, olha, agora faz e vás assim desta maneira, nós sabemos que é Ele a enviar-nos, a modelar, a levar-nos para um determinado caminho, a dar-nos direção, a impelir-nos numa determinada direção também. Então, quando nós vivemos estas expectativas espirituais, nós tornamos-nos sensíveis à direção que o Espírito Santo dá à nossa vida. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque nós passamos a tomar decisões que são decisões influenciadas pelo céu, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter reações e vamos ter ações que são dadas pelo próprio Espírito Santo. E ele diz, e pelo Espírito ele foi ao templo e foi lá que ele encontrou. Então, Simeão já frequentava o templo, mas naquele dia o Espírito conduziu de uma forma específica.
Ele não foi por hábito. Ele não foi lá por um hábito. Ele não foi lá porque ia lá todos os domingos. Ele não foi lá porque ia à igreja todos os domingos. Ele foi lá por direção. Ele foi lá porque foi mandado ir. E às vezes nós fazemos coisas só por hábito. Só porque fazemos todos os domingos ou fazemos todas as semanas. Quantas vezes nós já temos feito coisas de Deus? Quantas vezes nós temos tomado direções que nós sabemos que é o Senhor que nos está a dizer, não, vai naquela direção. Vai, confia em mim. Ricardo, vai. Podes ir. Vai. E se nós não fazemos isto, demonstra que nós temos os nossos ouvidos como eu tenho agora. Não consigo ouvir quase nada. Quer dizer, tapados. As pessoas têm que repetir 2 vezes aquilo que estão para eu perceber. E nós vivemos assim com Deus. Nós achamos que não é bem isso que Ele está a dizer. Não é bem para mim. Mas Simeão sabia que era para ele. Porque ele sabia a expectativa, a direção. Ele sabia o que é que lhe tinha sido prometido. Quando o Espírito diz, vai ao templo, vai lá, Simeão. A expectativa ferveu no seu coração. E essa expectativa gera esta sensibilidade espiritual. Para quê? Para estar em sítios onde às vezes nós não estamos. Para dizer coisas que nós, na maior parte das vezes, não dizemos. Para nós escutarmos, que estamos calados, quando às vezes queremos é falar. Para nós estarmos com alguém sentado ao seu lado, a partilhar do sofrimento, quando às vezes nós só queremos é ser o Messias da pessoa. Porque nós queremos ser o Messias, não pela dor que a pessoa está a viver. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então o desafio é que hoje possas pensar quantas vezes neste ano 2025, quantas vezes tu foste guiado pelo Espírito Santo? Quantas vezes tu fizeste coisas que realmente tu sabes que foi o Espírito Santo que te impeliu a fazer? Coisas que até às vezes não faziam sentido, às vezes iam trazer-te uma exposição que tu não ias gostar, mas tu sabes que era o Espírito Santo, sabes que aquilo era fruto de uma expectativa. Sabem, eu tenho como expectativa anunciar o meu Salvador aos meus colegas, aos meus colegas lá no meu trabalho. E sempre que eu vejo uma oportunidade, eu ouço o Espírito Santo a sussurrar, que é, vai, é agora. Sempre que surge uma oportunidade, eu ouço. E eu sabem o que é que eu faço? Eu vou, não quero saber. E eu digo, eu conto. E é sempre uma experiência fantástica. Porque se calhar parte de mim diz assim, se calhar não é oportuno, se calhar estamos aqui por Teams, não temos... depois porque é que a pessoa vai... Depois a pessoa vai fazer montes de perguntas e se calhar não tenho tempo para isso. Então eu começo a arranjar montes de desculpas. Mas quando o Espírito Santo, quando eu vejo que há uma janela de oportunidade desta expectativa que eu tenho, que é partilhar a minha vida, partilhar aquilo que Deus fez comigo e que me salvou, quando Deus me dá essa oportunidade, eu aproveito, eu digo sim. E nós precisamos fazer isso mais vezes. Amém? Então, quando o Espírito Santo te impulsiona, quando o Espírito Santo te envia, quando o Espírito Santo te diz para tu fazeres alguma coisa, Ele está-te a convidar a participar. Simeão não observou à distância. A promessa é que os olhos dele iam ver. A promessa era que ele não ia fechar os olhos sem ver o menino. Só que as expectativas de Deus têm estas coisas, que é Deus tem outros planos para nós. Ele não só ia ver o menino, ele não ia ver o menino à distância, ele não ia ver o menino e perceber, não, está ali o menino, está ali o menino. Não, o Senhor levou-o a participar e ele pôde pegar no menino com as suas próprias mãos e ele pôde reconhecer ali publicamente. Agora podem pensar, sim, Maria e José, eles ouviram já dos próprios anjos falar, que ouviram dos próprios anjos que Jesus ia ser o Filho de Deus, ia ser o Emmanuel, o Deus conosco, ia ser o Salvador da humanidade. Mas agora aparece o Simeão, o homem como tu e eu. E o Simeão aparece na vida de José e Maria e diz assim, olha, este é o Salvador. Foi Deus que me disse. Quão especial não deve ter sido para Maria e para José receber essa palavra confirmadora. Então quando o Espírito Santo te impulsiona a fazer alguma coisa, Ele está-te a convidar a participar. Ele está-te a convidar a fazer parte. Eu gosto muito de utilizar esta expressão de uma conspiração de amor. O
Porque é o que eu sinto, é que Deus está sempre a conspirar como é que nós vamos chegar ao coração das outras pessoas, como é que nós vamos ser usados por Ele para poder atingir o próximo. Então, quando o Espírito Santo te impulsiona, Ele está a convidar-te a participar. Quando, no final já da história, quando Simeão os abençoou, ele diz a Maria que as coisas não iam ser tudo flores e rosas. E ele diz assim, olha, este é o Filho de Deus, este é o Salvador, mas Maria, as coisas vão ficar complexas. E muitas vezes Deus também, quando Deus cumpre uma promessa na nossa vida, muitas das vezes traz alegria à nossa vida, mas também pode trazer um peso de uma responsabilidade maior. Às vezes quando Deus promete alguma coisa a nós, às vezes quando Deus traz expectativas do céu para a tua vida, quando Deus muitas das vezes partilha alguma coisa ao teu coração, revela alguma coisa para a tua vida, nem sempre isso é só fruto de alegria. Nem sempre isso é só fruto de paz, nem sempre isso é só coisas boas. Muitas das vezes nós vamos ser usados por Deus para trazer más notícias, ou para trazer as notícias reais. Então Maria não só teve uma confirmação que aquele era o menino, o Salvador, mas ela teve um spoiler, né? Ela pôde perceber que logo desde o início, e por Simeão, por um homem normal, que Jesus ia passar por coisas complexas. Ela diz, e uma espada trespassará também a tua própria alma. Num momento tão bonito, num momento de tanta alegria, Simeão é portador de uma notícia dura, que é Maria, tu vais sofrer como nunca ninguém sofreu. Uma espada vai-te cortar, tu vais ser rasgada. Então, os cumprimentos das promessas na nossa vida, obviamente que trazem alegria, porque quando nós vemos o Senhor cumprir alguma coisa na nossa vida, nós ficamos felizes de estar ligados com o céu, mas Ele muitas das vezes traz peso, traz responsabilidade. Uma das promessas que Deus cumpriu na minha vida foi chamar-me para o pastorado. E isso por si só é uma alegria. É uma alegria. Quando Deus revelou lá muito na minha juventude que ia me chamar para o pastorado, eu não entendi bem o que é que isso queria dizer, mas quando Ele confirmou na minha vida, foi uma alegria. Mas eu garanto-vos, não é só alegria. Há muito peso, há muita responsabilidade, há muita coisa negra, há muita coisa difícil. Então sempre que Deus traz revelação à nossa vida, Ele pode também trazer momentos menos bons, menos pacíficos para a tua alma. E nós vamos ser usados, impelidos pelo Espírito Santo também, usados por Deus para o reino de Deus. Então, estar por perto, o meu último ponto, estar por perto de Deus dá-nos mais oportunidades de vermos aquilo que é o extraordinário. E porquê é que eu digo isto? Porque no meio desta história de Simeão, em Lucas 2,36, diz assim, estava ali a profetizar Ana. Ok, já é assim esquisito que no meio desta história toda do Natal e de Jesus, aparece Simeão ali no meio, e depois da história de Simeão, agora aparece uma profetisa. Mas aqui o texto diz que ela era uma profetisa. Já não era uma mulher já não era uma mulher normal. O texto já diz, não, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade. Tinha vivido com o seu marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva. Então ela perdeu o marido muito jovem. E desde que ela perdeu o marido, ela não se afastou do templo. E era viúva de quase 84 anos. E ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, em oração, de noite e de dia. Isto também parece-me que é alguém que vive de perto no templo. Parece-me que é alguém que, independentemente da condição da sua vida não ser o ideal, de a vida para uma jovem
estar a começar um casamento e ter uma família, terminar abruptamente, ela escolheu ficar por perto de Deus. Ela escolheu mover-se à volta de Deus. Ela escolheu servir o próprio Deus. Diz que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ou seja, ela apareceu no preciso momento onde Simeão estava a pegar na criança e estava a ter aquele discurso. E ela tem a oportunidade de ver tudo aquilo. E sobrevindo naquela hora, ela dava graças a Deus e falava deles, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. No meio desta história, há uma mulher com um coração rasgado também. Uma mulher que podia ter tido uma vida familiar como qualquer outra mulher. Podia ter filhos, podia ter tido uma família, mas não teve. Então ela escolheu. Então nós não sabemos o que é que Deus tinha prometido àquela mulher, mas ela, por estar perto de Deus, por ela poder mover-se à volta do Senhor, e o tempo significava isso naquela altura, ela pôde experimentar ver uma coisa extraordinária. E alguns de nós, não vou dizer que são muitos, mas alguns de nós escolhem viver igreja de longe, e nós não vemos o extraordinário acontecer. Nós não vemos coisas bonitas a acontecer à nossa volta. Nós não vemos milagres, nós não vemos perdão, nós não vemos reconciliação, nós não vemos muita coisa. Sabem porquê? Porque nós andamos fechados nas nossas dores e nas nossas lutas, mas nós escolhemos viver longe de Deus e viver longe uns dos outros. Então o desafio final é, se tu queres ver mais oportunidades, se queres ter mais oportunidades para ver o extraordinário de Deus, move-te naquilo que Deus é. Move-te no seu corpo, move-te no seu templo, move-te nele, move-te na sua palavra. Então ele vai-te dar mais oportunidades, vais ter muito mais oportunidades para ver coisas extraordinárias. E diz que ela, depois de ter visto aquilo, ela falava, tornou-se numa evangelista, tornou-se em alguém que propagou a mensagem de que o Salvador chegou. Aqueles que vocês esperavam, chegou. Deus prometeu a Simeão que ele não ia morrer sem ver, e ele viu, e eu estava lá e eu também vi, e Deus é fantástico. Então permanece fiel, permanece temente, enquanto esperas por alguma coisa, permanece fiel e temente. Podemos ficar de pé. Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela forma fantástica, Deus, como Tu te encontraste com Simeão, a forma como Tu honraste o seu coração justo e temente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque vemos neste exemplo das Escrituras, Senhor, que nós precisamos cultivar este coração, Deus. Nós precisamos ser tementes a Ti, Senhor. Temer a Tua palavra, Deus. Ter temor pelas Escrituras. Nós temos que ser justos, fazer aquilo que é certo, dar a cada um aquilo que é devido. Oh, Deus, ajuda-nos neste processo, Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa encontrar em nós, Senhor, um terreno agradável, Senhor, que Ele possa encontrar em nós um coração agradável, Deus, para que nós possamos ter mais oportunidades de escutar aquilo que Tu tens para cada um de nós, Deus. Então, continua, Senhor, eu oro para que Tu continues a falar aos nossos corações, Deus. Eu oro para que Tu continues a depositar, Senhor, expectativas no nosso coração, Senhor. Eu oro para que Tu possas continuar a derramar em cima de cada cabeça aqui, Senhor, planos divinos, sonhos, Deus, direções claras, Deus, para a vida de cada um de nós aqui, Senhor. Mas ajuda-nos, Deus, a ter este coração propício a conviver com o Teu Santo Espírito, a nós ficarmos sensíveis à Tua voz, Deus. Ajuda-nos, Deus.
Ó Deus, eu oro, Senhor, para que no final deste ano, Deus, nós possamos olhar para aquilo que Tu tens para a frente, Senhor, para aquilo que Tu possas estar a preparar na vida de cada um de nós, Senhor. Então, confirma isso, Deus. Ajuda-nos a fazer a nossa parte, Senhor. É isso que eu oro, Te peço e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.